No final desse ano mesmo, o meu gestor chegou para conversar comigo, que a Vulcabras iria encerrar as operações das lojas, só ia ficar com as lojas de São Paulo. E aí, como não ia ter loja no Rio mais, que eu teria que ir para São Paulo. Então eu não quis. A gente conversei com meu esposo e a gente achou que não era o melhor a ser feito. E aí, o meu chefe, então, nesse caso, a gente vai precisar de desligar. E aí, pra mim, assim, foi um choque, porque eu nunca tinha sido desligada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People. Meu nome é Denise Mel e toda semana eu entrevisto pessoas com histórias inspiradoras para compartilhar. Quantos de nós já teve medo de perder o emprego? Principalmente em meio a essa situação que a gente está vivendo, né? Pandemia, crise, guerra, só instabilidade. Pois foi exatamente isso que aconteceu com a nossa entrevistada de hoje. Mas quer saber de uma coisa? Foi a melhor coisa que aconteceu para ela. A partir disso, ela foi empurrada para viver os dois propósitos que ela realmente gostaria há muito tempo. Um, a maternidade, e o outro, ela criou uma marca de semijoia do zero, a She Shines. E é sobre essa trajetória de saída do emprego até a criação da sua própria marca que nós vamos conversar com ela, Angélica Nascimento. Olá, tudo bom, Dani? Prazer imenso estar aqui com você. Mas vamos começar do começo. Você sempre foi do mercado de varejo? Sempre fui de varejo. Meu primeiro emprego foi aos 18 anos na C&A Modas. E qual que é a sua formação? Eu sou formada em RH, tenho formação em coach também pelo IBC, né? E estou fazendo atualmente, e concluo esse ano, marketing digital. Quando eu saí da C&A, eu fui para uma oportunidade na Seconsud, que é uma empresa chilena. Só que eu fui morar em Goiânia. Então, eu morei em Goiânia e fui supervisora regional de crédito do Grupo Bretas, que é um supermercado que tem lá no Goiás. De Goiânia, eu fiz um processo seletivo, passei para gerente do infantil, uma startup também chegando no Brasil, que foi da Gap. Trabalhar nesse ramo, eu digo assim, que foi encantador para mim, porque era algo totalmente diferente do que eu tinha vivenciado. Mas assim, eu amei. E trabalhar na Under Armour, para mim, ter participado de todo esse processo da empresa no Brasil foi uma experiência assim, que eu levo guardada com muito carinho, porque foi incrível. E lá na Under Armour você ficou por quanto tempo? Eu fiquei por 6 anos e meio. E aí, em 2020, alguma coisa na sua vida pessoal aconteceu que foi mudando também, por consequência, a sua vida profissional. Em 2019 eu descobri uma gravidez, né? Descobri que eu tava grávida, finalzinho de 2019. Em 2020, meu filho nasceu em julho. E aí, na verdade, quando eu tava com 5 para 6 meses de gestação, veio a pandemia, né? E aí já foi aquele caos, e principalmente porque eu estava grávida, então foi bem intenso, assim, né? Passar por uma gestação no meio de tantas incertezas. Tudo fechando, eu não tinha enxoval, eu não tinha comprado nada. Então, assim, ter que vir para esse mundo que a gente já sabia que iria acelerar, né? Que é pro digital. Mas uma mãe, ela tem a necessidade de tocar, de olhar produto, né? De conhecer, assim, aquela coisa do feeling, do toque. E eu não tive nada disso. Eu comprei tudo por foto, tudo pela internet. As feiras gestantes que eu tava programado para ir, para conhecer, tudo cancelou, tudo fechou. E aí foi bem desafiador. E sem contar depois que as lojas reabriram, né? O como que a gente iria reabrir, né? Tipo, porque foram muitos meses fechados. Então a gente tinha um buraco também. E o quanto a gente se reinventou também de vender online. Os shoppings aderiram o projeto Drive-Thru. Então a gente começou a ter funcionários lá atendendo de portas fechadas, seguindo todas as medidas preventivas. E aí foi um desafio muito grande, né? E aí, quando foi em julho, meu filho nasceu, entrei de licença maternidade e volto de licença maternidade em plena Black Friday, né? Só que, graças a Deus, eu tinha um time lá, um time bem estruturado, e aí eu já voltei já com um planejamento todo pronto, todo feito. Mas voltei mesmo no calor do boom e me joguei lá na operação. No final desse ano mesmo, o meu gestor chegou para conversar comigo,
que a Vulcabras iria encerrar as operações das lojas, só ia ficar com as lojas de São Paulo, dos outlets, porque a loja do Morumbi também fechou. Só que aí você já estava num momento pessoal também, que já era de outras mudanças, que já exigiam. Meu filho tinha 4 meses, não, tinha 5 meses quando eu fiquei sabendo dessa notícia. Foi final de novembro para início de dezembro. E aí não tinha condições, né? Meu filho com 5 meses e meu esposo também tem uma vida estável aqui, né? Ele é representante comercial, ele não é CLT, ele é PJ, a gente tem casa própria, tem família por perto, né? Então eu não quis, a gente conversei com meu esposo e a gente achou que não era o melhor a ser feito. O meu chefe, então nesse caso, a gente vai precisar de desligar. E isso foi em fevereiro de 2021, né? É que eu fui desligada, em fevereiro de 2021. Aí, a partir daí, mas você também já estava com uma outra perspectiva, né? Que era de cuidar mais do seu filho, né? De dar mais atenção para sua parte familiar. Eu sempre me preocupava quando a maternidade, esse momento chegasse, como que eu iria conciliar essa maneira tão intensa que eu sempre fui na carreira junto com a educação de uma criança, né? Junto com dar atenção. Essa questão da primeira infância é a melhor fase, é a fase principal da criança, que é onde forma todos os sentimentos, as emoções, os valores. Então, era uma preocupação, mas que, graças a Deus, tudo se encaixou, né? Deus é perfeito. Eu reforço isso, que Deus é perfeito, que tudo coopera. E graças a Deus eu pude ficar com meu filho em casa, né? Cuidando dele, vivendo de verdade, de forma genuína e integrar a maternidade. Mas a gente tem aquela coisinha assim, né? Que a gente não consegue ficar muito tempo parada, né? Eu sempre pensava assim, nossa, eu me dou tanto para uma marca, para uma empresa que não é minha. O dia que eu tiver a minha marca, o dia que eu tiver a minha empresa, né, eu vou me doar muito mais por ela, porque vai ter a minha essência, meus valores, meu propósito, o porquê daquela marca ali. E eu sempre gostei muito de semijoias, né? Eu acho que a semijoia, ela tem esse poder, né? A joia tem esse poder de você colocar, né, os acessórios, você se sentir assim, com a autoestima mais elevada, né? De olhar pro espelho e falar, uau, tô me sentindo maravilhosa, né? Quando você só faz o cabelo assim, passa uma make, você não bota um brinco, parece que você tá saindo sem uma parte do corpo pra rua. Não tem essa sensação? Tipo, sair sem brinco. Ai, meu Deus, esqueci meu anel. Ai, não consegui botar meu relógio. A gente fica com essa sensação de que deixou algo em casa. Então, isso é bem bacana. Eu queria... Esse é o propósito da criação da marca, né? De trazer autoestima, apesar de já ter várias marcas aí que já fazem isso, né? Mas eu trouxe isso numa conexão também em relação a valores, por isso que o nome da marca, né, Ela Brilha, porque tem o sentido do brilhar. Eu trabalho um pouco isso dentro da marca também, eu faço lives também, porque eu acho que o brilho ele vem muito de dentro, né? A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Então não basta só o acessório, tem que ter um pouco seu interno, seu emocional. Então, pra gente brilhar aí por todos os lugares que a gente passar. A maioria das marcas, né, por estatística dos empreendedores no Brasil, desistem no primeiro ano, né? Então, porque eu acho que é uma série de desafios que não é só a questão financeira, é mental, é muita crença. Porque a gente aprendeu, né, que a gente precisa terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, e fazer uma pós, e entrar para o CLT, e crescer na empresa, e fazer sua carreira ali dentro do CLT. Né? A mente de empreendedor é uma chave realmente que precisa ser virada, né, na sua mente mesmo. Porque são mais os empecilhos que a nossa mente coloca. Claro que tem os empecilhos de impostos, né, que são bem altos, tem tudo isso. Mas eu acho que se a gente tiver uma mente com uma vontade, um foco de fazer dar certo e ter um propósito maior por trás disso tudo, a gente não desiste, a gente vai até o final. Ótimo, porque a minha próxima pergunta era justamente assim, qual foi o seu maior desafio? E eu imagino que nem você acabou de comentar, eu compartilho desse mesmo sentimento, que é virar a chave. É sair de eu não preciso ser CLT, eu sempre quis empreender, mas virar essa chave não é um negócio assim tão simples, né? Eu tenho 2 principais desafios hoje.
Um é a questão da minha maternidade, porque eu quis empreender porque eu não consigo ficar parada, né? Eu trabalho desde os meus 18 anos, eu queria construir algo. Não fica parada no sentido de ter trabalho, porque em casa a gente trabalha pra caramba, sabe? Eu faço faculdade, eu faço cursos, mas eu precisava ter algo que eu pudesse estar em contato com pessoas, porque eu sou pessoas. Então, o quanto que eu estaria impactando na vida de alguém, o quanto eu poderia trazer um propósito, uma autoestima para a vida de uma mulher. Então, esse foi o meu sentimento de não querer ficar parada, né? Conciliar a maternidade com isso tudo não é fácil. Quem empreende tem que fazer todo dia. E às vezes no CLT a gente tem muito isso, a gente não falta, porque senão é descontado, né? A gente não falta que a gente precisa cumprir uma rotina, a gente precisa bater um ponto lá, bater um crachá, a gente tem uma responsabilidade. Muitas vezes, para empreender, a gente quer fazer quando dá. Só que muitas vezes eu conciliar isso tudo dentro de mim, o quando dá, mas também eu tenho uma criança que depende de mim, não é porque eu tô fazendo quando dá, é porque eu tenho uma outra prioridade, e que é uma prioridade que para mim é mais importante do que empreender, que é o meu filho. Então, conciliar isso tudo foi bem desafiador para mim. Se você pudesse resumir em uma palavra, ou em uma frase, ou em um aprendizado, qual seria? Gratidão. Eu acho que eu só tenho gratidão por todas as empresas que eu passei, né? Comecei lá uma menina, eu não contei essa minha história no início, né? Mas eu comecei eu entrei na CEA para pagar uma faculdade de enfermagem, porque eu queria trabalhar na área de saúde, porque eu queria cuidar de pessoas. Eu sempre fui muito conectada a pessoas, mas entrei nesse ramo do varejo e fui crescendo e gostei. E eu só tenho gratidão por tudo por todos os profissionais que passaram pela minha trajetória, por todas as empresas, por eu ter chegado até aqui. Com certeza hoje eu sou uma pessoa muito mais madura. E mulheres, vocês são capazes, dá para equilibrar, empreendam. Hoje é muito mais fácil empreender, porque o digital trouxe isso pra gente. É possível, é só começar. Tira o projeto do papel, né? Tem que tirar o projeto do papel. Acredite nos seus sonhos que um dia a gente chega lá. Sempre chega, só não desistir. E tenho certeza que muitas mulheres vão ser inspiradas mesmo, como você Com certeza, é o seu propósito, né, Dani? Aliás, um propósito incrível de inspirar pessoas, né? Então, continue aí na sua jornada também. Tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas a olharem histórias, porque às vezes a gente se sente tão distante, né? Às vezes a gente acha que isso acontece com a gente. Quando a gente se conecta com alguém que está vivendo a mesma realidade que a nossa e que se reinventou e que saiu, conseguiu vencer, a gente vê que somos todos iguais, né? É isso. Então, se você gostou da história da Angélica, curte aqui, comenta o que mais te impactou e, principalmente, compartilha com as pessoas que estão passando pela mesma coisa, que você já viu que está precisando de um empurrãozinho. Tenho certeza que essa história pode inspirar muitas pessoas. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.